Olá, fera, tudo bom? Nós estamos aqui de volta com as nossas aulas sobre o início da modernidade. E hoje a gente vai falar, como está aí, sobre reforma religiosa. Bom, a reforma religiosa ela foi um movimento que a gente pode dizer que ganhou uma certa impulso, uma certa propulsão a partir do renascimento científico, do renascimento artístico e principalmente por conta da influência dos humanistas. Os humanistas e o ambiente universitário influenciaram não só na renovação do pensamento, mas, é claro, até como consequência, uma maior intensidade às críticas que eram deferidas à Igreja. A Igreja Católica ela não era questionada só nesse período. A gente costuma cometer esse equívoco. Na verdade, ela sempre, durante todo o período da Idade Média, ela teve críticas partindo de um grupo ou de outro. Por exemplo, grupos heréticos eram muito comuns de acontecerem, grupos de flagelantes, que discordavam um pouco da prática da Igreja. A grande diferença é que nesse período, do final da Idade Média, começo da Idade Moderna, digamos assim, um campo se tornou fértil a essas críticas, pela maior divulgação do pensamento, pela influência oriental e também por conta das denúncias à corrupção do clero. Aqui nós temos ao fundo uma frase de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um escritor holandês conhecido como príncipe do humanismo, certo? E a obra dele é chamada Elogio à Loucura, onde ele faz uma crítica pesada a algumas práticas da Igreja. Erasmo de Roterdã, inclusive, manteve uma intensa troca de opiniões, confrontos, através de escritos com Martinho Lutero, o que foi bem sucedido e criou a primeira igreja reformista, certo? Ele e Lutero tinham algumas discordâncias, mas concordavam com a crítica feita ao clero católico desse período. Bom, alguns desses antecessores da reforma saíram também do ambiente universitário. É o caso aqui, que a gente vai falar agora, de Ian Hus e John Wycliffe. Ambos eram professores de universidades. E exatamente por conta do contato que eles tinham com a crítica, a ciência, até mesmo a própria Bíblia, o Novo Testamento, que não era muito acessível a todos, mas dentro das universidades era mais fácil você conseguir, eles passaram a criticar a prática do clero católico. Percebam, eles não são críticos da religião católica. Muitos deles eram católicos. Eles são críticos à prática do clero, que se diferia bastante do catolicismo na sua origem, do cristianismo na sua origem, certo? Vem para cá, vamos dar uma olhadinha. Vejam, primeira fruto do meio universitário, a gente vai ter aqui John Wycliffe. Novamente, todas as vezes Carol esquece. Vamos voltar. John Wycliffe. Wycliffe, ele nasceu na Inglaterra e ele ganhou um apoio muito importante, que é exatamente do rei inglês. A gente vai ver por que esse apoio. Principalmente que Wycliffe, ele defendia a separação entre o poder espiritual, ou seja, do Papa, e o poder temporal, ou seja, do rei. Então, ele defendia que o Papa não deveria interferir em assuntos políticos. Não é à toa que ele ficou sendo protegido pelo rei da Inglaterra. Wycliffe ele não sofreu nenhuma represália da Igreja, exatamente por conta dessa proteção real, mas assim que o rei morreu, o próprio Wycliffe já estava morto, ele foi julgado pela Igreja. Aí você pergunta, Carol, como é que um morto pode ser julgado? Simples, a Igreja julgou ele como herege na Inquisição, desenterrou os seus restos mortais e queimou os seus ossos na fogueira da Inquisição. Isso era uma simbologia para dizer que a alma dele estava condenada ao inferno. Bom, Jan Hus, ele residia na região da Boêmia, atual República Tcheca. Ele também era professor universitário. Hus não teve tanta sorte quanto Wycliffe, porque ele não tinha nenhum amigo poderoso, digamos assim. Ele, pelo contrário, ele incomodou muita gente exatamente por defender a independência da Boêmia, em relação à República Tcheca. Então, o que aconteceu? Hus acabou tendo esse fim retratado aqui, que vocês estão vendo. Ele foi morto na fogueira da Inquisição, condenado como herege. Os dois, eles têm pontos em comuns que a gente vai ver mais tarde aparecendo em outras reformas religiosas.
Por exemplo, eles são defensores da supremacia da Bíblia em relação às bulas papais. O que significa isso, Carol? Significa que eles defendiam que a Bíblia deve ser o livro guia dos cristãos e católicos, e não, como acontecia na Idade Média, as bulas papais, ou seja, o decreto dos papas, que muitas vezes contradiziam a própria Bíblia. Como a gente já falou, defendiam a separação do poder temporal e do poder espiritual e defendiam também a livre tradução bíblica. Bom, os dois, tanto Hus quanto Wycliffe, começaram essa tradução da Bíblia para os idiomas locais, porque havia uma grande dificuldade, né? A Bíblia, ela, nessa época, só era escrita em latim e, portanto, a maioria da população não tinha acesso aos dizeres bíblicos. Tudo dependia da interpretação do clero, que, obviamente, interpretava como bem entendesse. Cuidado, viu? Não estou dizendo que todo clero católico é corrupto, não. Até porque muitas dessas igrejas protestantes nasceram dentro da própria igreja. Clérigos que discordavam da prática mais ou menos comum de muitos outros padres, bispos e até mesmo papas. Bom, essas reformas protestantes, elas nasceram do anseio, né, em relação a uma série de fatores, fatores políticos, religiosos, obviamente, né, e também econômicos, ou seja, não foram motivadas por apenas uma crítica teológica à igreja. Também tem outras motivações políticas e econômicas típicas das transformações que a Europa vivia nesse período. Vamos dar uma olhadinha em alguns desses fatores? Vem cá. Vejam, em primeiro lugar, a corrupção do clero católico. A gente já viu em outras aulas que para você ser parte da igreja não era necessário vocação, era basicamente por uma questão de nascimento. Você nascia filho da nobreza, não era o filho primogênito, automaticamente a família lhe destinava ao clero. Então imagine alguém não vocacionado fazendo parte do clero que nessa época tinha muito poder. É claro que os casos de corrupção aconteciam bastante. Dois casos econômicos a gente ressalta. Primeiro, a venda de cargos religiosos. Nobres poderosos com acesso à riqueza, muitas vezes compravam cargos religiosos para parentes e afilhados, e essa venda inclusive acontecia a nível do clero romano, da cúria romana, né, do Papa, e também a questão da venda das indulgências. Bom, nessa questão da indulgência eu vou fazer um parêntesezinho, que é o seguinte: durante a Alta Idade Média, a gente viu que o filósofo que norteava, né, a ação da igreja, o teólogo mais importante, era Santo Agostinho. E Santo Agostinho, ele acreditava na predestinação, ou seja, nada do que você fizer vai garantir a sua salvação. Então, quem garante sua salvação é a vontade divina. Alguns são salvos, outros não. Então, não existia um meio termo. A igreja acreditava na existência de apenas dois planos espirituais, céu ou inferno. Na Baixa Idade Média, entrou em vigor a escolástica ou tomística de Tomás de Aquino, que acreditava que a salvação era uma conjunção, certo? De fé e boas obras, ou seja, o homem passou a ser partícipe da sua salvação. Então, por conta disso, a igreja começou a acreditar na existência de céu, inferno e purgatório. Purgatório seria mais ou menos um estágio intermediário, onde você não era totalmente livre dos pecados, mas também não era tão pecador a fim de ser condenado ao inferno. Então a igreja começou uma prática conhecida como indulgência. Indulgência, literalmente, é a venda do perdão dos pecados. Cuidado! Não é que a igreja vendesse intencionalmente, tipo um comércio de rua, ó, e 2 por 10, e esse tipo de coisa. A igreja, na verdade, ela entendia como boa obra a doação de dinheiro à igreja. Então, se você doasse dinheiro à igreja, você estava fazendo uma boa obra e, portanto, estava garantindo a sua salvação. Só que existia dois tipos de indulgência. Digamos assim que fosse um pecado pré e um pecado pós-pago, igual a celular. O pecado pré-pago é quando você fazia uma doação muito grande à igreja, por exemplo, de terras, se você fosse um nobre. Você fez uma obra tão grandiosa
que é como se seus pecados, até o final de sua vida, já tivessem sido perdoados. Ou seja, você já tinha garantido o céu. O pecado pós-pago era o seguinte: às vezes, quando a igreja precisava se capitalizar para algum motivo, por exemplo, a construção da Catedral de São Pedro, certo? Que é aquela central do complexo do Vaticano, a igreja estava construindo durante, nesse período do século XVI. Ela precisava se capitalizar. Então, o que ela fazia? Vendia a indulgência, que era uma espécie de documentozinho que dizia que você doou à igreja e, portanto, seus pecados estavam pagos. E muitas vezes você comprava esse documento em nome de um parente que já havia falecido, ou seja, um pecado pós-pago, ok? Para salvar esse parente do inferno. É claro que muitos teólogos, a gente vai ver inclusive Martinho Lutero, que era monge da igreja, achou aquilo muito estranho. Tipo, você vai pegar aquele documento e vai mandar por fax para o inferno para dizer que o cara está salvo? Como é que você faz? Aquilo cheirava a corrupção econômica realmente. Vamos lá? Dar uma olhadinha no último fator? Vejam. Os dois últimos fatores se relacionam especificamente à burguesia e ao rei. Em primeiro lugar, a igreja ela tinha algumas limitações com relação à prática comercial. O discurso da igreja era contrário à usura, que é, no caso, o empréstimo de dinheiro a juros. A ótica é o seguinte: quando você cobra juros em cima de um empréstimo, você está cobrando em cima do tempo que a pessoa passa com esse dinheiro. Só que o tempo pertence a Deus e não aos homens. Como é que você vai cobrar em cima de algo que não é seu? Segundo lugar, a igreja era favorável ao justo preço. Justo preço é o seguinte: é justo que se você comprou um produto, não teve nenhum custo de transporte, por exemplo, na hora da compra ou da venda, e não fez nenhuma modificação no produto, o justo é que você venda o produto pelo mesmo preço que você comprou. Ou seja, a igreja condenava o lucro, e isso incomodava muito a burguesia, que obviamente queria continuar sendo cristã, mas queria também continuar com a sua prática econômica, claro. E por último, um fator político, o choque entre o poder do Papa e o poder do rei, que se fortalecia nesse período. Bom, durante esse período de início da modernidade, um fenômeno político que a gente vai verificar é exatamente a centralização do poder real, o fortalecimento do poder do rei. Em determinado momento, esse rei ele passa a ter autoridade máxima dentro do território nacional. Só que, acima do poder Estado-nação, que é o poder do rei, estava o poder supranacional. Supranacional significa acima das nações, que era o da igreja. E em determinado momento, havia um choque de interesses. Ou seja, imagine que o rei promulgasse uma lei que valesse para dentro do seu território e o Papa determinasse algo diferente. Você, como cristão, obedeceria ao Papa ou ao rei? Você teria mais medo de ser preso e morto pelo exército do rei ou de ir para o inferno depois de morrer? Esse era o grande dilema. Esse choque aconteceu também aqui no Brasil. Vocês vão ver com Plínio, ou se não já viram, no segundo reinado, no Império de Dom Pedro II, você vai ter um choque desse entre a autoridade do Papa, que proíbe as ordens maçônicas aqui no Brasil, e o Dom Pedro II, que era maçom, certo? Isso vai gerar um choque, uma crise entre a igreja e o imperador brasileiro. Então, isso também vai acontecer no início da modernidade. E é um dos fatores pelo qual a gente vai ter alguns países, como a Inglaterra, onde o rei vai se divorciar, digamos assim, do Papa, ok? Bom, na próxima aula a gente vai verificar uma por uma das 3 primeiras reformas religiosas, das 3 primeiras igrejas, que no caso são a Igreja Luterana, a Calvinista e a Anglicana, certo? Até mais, fiquem com Deus, a gente se vê.